Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para mais um devocional dos nossos 40 dias de amor. E hoje, no nosso 31º dia, melhor dizendo, nós vamos falar sobre como a humildade ela lida com a necessidade de atenção. Como a humildade lida com a necessidade de atenção. Nossos relacionamentos, de uma forma geral, eles estão repletos da necessidade de atenção, né? Todos nós precisamos de atenção, mas algumas vezes essa necessidade de atenção ela se torna, ela toma uma proporção exagerada e passa a ser uma necessidade, uma dependência. E todo relacionamento que fica vinculado a essa necessidade, essa dependência de atenção, ele vira patológico, ele vira doentio. A gente vê que os relacionamentos normalmente são necessários atenção, por exemplo, nas nossas relações com nossos filhos. Eu tenho duas filhas. Então, assim, eu jamais consigo tirar foto com uma filha só, porque a outra sempre fica assim, ah, pai, eu quero tirar foto também, eu quero sair também, enfim. É a necessidade de atenção, mas isso não pode se tornar patológico. E essa necessidade é normal. Todos nós precisamos de atenção. Agora, quando isso se torna uma dependência, se torna algo, sabe, indispensável, aquela coisa, né? Isso vira uma doença. E Jesus falou para a gente tomar cuidado com essa questão, porque a gente deve depender de Deus, né? A gente deve se relacionar com Deus com uma relação de humildade. E a gente quebra essa necessidade de atenção quando a gente para de olhar um pouco para nós mesmos e começamos a olhar para o próximo, né? A gente começa a querer servir ao próximo, a gente passa a deixar de olhar para as nossas necessidades, entendendo que Deus é aquele que supre as nossas necessidades, e a gente passa a olhar para a necessidade do próximo. Isso muda nosso prisma, nossa cosmovisão acerca do mundo em relação a isso. A gente tem Jesus falando para os seus discípulos, lá em Mateus 23, para eles tomarem cuidado para não se tornarem iguais aos líderes religiosos da época. Jesus sabia que os líderes são exemplos e que automaticamente, querendo ou não, os seus discípulos iriam olhar para aqueles homens e de alguma forma iam tirar eles como espelho, exemplo para alguma coisa. Então, visando educá-los pedagogicamente, Jesus falou para que eles não se utilizassem do exemplo desses líderes religiosos, porque tudo que eles faziam querendo atenção. Jesus disse, né, não façam o que eles fazem, tudo que eles fazem é para ser visto pelos homens. Né? E aí Jesus cita uma série de coisas, né? 3 coisas que eles faziam. Eles faziam filactérios bem largos, gostavam de lugar de honra nos banquetes e de serem chamados de rabi. Na verdade, uma coisa vai levando a outra, né? Por exemplo, a necessidade de filactérios bem largos. Essa necessidade de filactérios bem largos, o filactério era uma caixinha que eles colocavam, né, sobre a cabeça, que continham textos da Bíblia, né? O Antigo Testamento falava sobre a gente honrar a palavra de Deus e carregar a palavra de Deus, e eles faziam essas caixinhas e colocavam em cima das suas cabeças. Só que isso começou a se tornar uma competição entre eles, porque eles achavam que a caixa que fosse maior guardava mais textos bíblicos e logo eles eram mais espirituais do que aqueles outros. Então, o desejo de ser melhor do que o outro tomou conta deles, e aquilo passou a ser algo que eles faziam para chamar mais atenção do que os outros. Então, se tornava uma coisa ruim. Jesus estava falando porque Jesus sabia que eles estavam se utilizando, né, da religião para suprir a necessidade deles de atenção. O filactério também, ele aponta como nós gostamos de símbolos. Né? As pessoas hoje pensam assim, pô, eu não vou usar aquele troço na cabeça, mas às vezes a gente age de outra forma. Os filactérios eram símbolos. Então, assim, por exemplo, quando a gente porque quer comprar uma roupa de marca, por que a gente tem que ter uma roupa de marca? Né? Pagar, às vezes, uma blusa que é de mesma qualidade que outra por causa de uma marca. Só para que as pessoas possam nos notar, entendeu? A gente tem que ter um carro de marca tal só porque o carro de marca tal tem maior visibilidade na sociedade. Então, o que Jesus condenou não é
a coisa em si. Não é você, o problema não é você ter uma roupa de marca, um carro bom, mas é o que leva você a comprar isso, é o que motiva você a comprar isso. Jesus falou que eles gostavam de lugar de honra nos banquetes. Na verdade, eles queriam ser vistos, né? Eles gostavam de receber honra. Então, lugar de honra, eles gostavam de receber essas honras, né? E às vezes a gente vê as pessoas fazendo questão de tão poucas coisas, né? Gosta que seus nomes sejam lembrados, sejam citados em coisas que fazem, enfim. Isso aí é besteira, gente. Jesus condenou isso. Eles gostavam de ser chamados de rabi. A necessidade de atenção gerava necessidade de honra, que gerou necessidade por títulos. O problema não são os títulos, né? O problema são o que os títulos representam, porque os títulos eles te dão notoriedade. Só que os títulos eles devem ser usados só para direcionar ou dizer às pessoas que estão vendo ou que estão tendo contato o porquê daquele título, a função que aquele título tem, entendeu? Na verdade, um título ele deveria ser utilizado para servir as pessoas. Uma vez eu já fui em muitos, né? Mas uma vez eu fui em um que eu reparei, um acampamento só de pastores batistas, né? Aí no acampamento você recebe aqueles né, cartãozinho, né, de identificação, você escreve seu nome. E aí alguns pastores botavam assim, pastor fulano de tal. Aí eu ficava olhando, mas só tem pastor aqui, porque o cara tem que botar PR fulano de tal? E fora outras coisas, uma vez a gente estava num desses congressos, né? Acho que foi o Summit, se não me falha a memória. E aí o pessoal estava se identificando, né, para pregar o material, e o pessoal se identificava como pastor fulano de tal. Aí eu nunca me identifiquei assim, porque na minha identidade não tá pastor Roberto Meirelles. Minha identidade tá Roberto da Silva Meirelles. Enfim, mas porque, sabe, mas é o título, é só para a pessoa que está ali, as pessoas que estão ao redor, saberem que o cara é pastor, porque de alguma forma o pastor tem alguma notoriedade. Mas Jesus diz que os títulos eles devem ser utilizados para servir as pessoas e não como algo próprio. Então, alguns pastores eles se utilizam dos títulos. Eu estou dando um exemplo de pastor porque eu estou falando de mim mesmo, tá? Da minha classe. E aí eles usam isso para poder se locupletarem, né? Se de alguma forma se beneficiarem, melhor dizendo, de certas situações, tirarem vantagens. Jesus disse que a gente não pode ser igual a eles. A nossa necessidade ela é suprida por Deus. A gente deve confiar em Deus, descansar em Deus, que Deus supra as nossas necessidades enquanto a gente está cuidando do outro. Isso é ter humildade. C.S. Lewis disse: se alguém quer adquirir humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo: é reconhecer o seu próprio orgulho. A gente precisa quebrar o nosso orgulho. A Madre Teresa disse: temos a oportunidade de amar as pessoas como o Senhor nos ama, não nas coisas grandes, mas nas pequenas coisas. Então a gente pode começar a praticar a humildade em ver a necessidade dos outros, fazendo pequenas coisas. O ponto para refletir de hoje: a única forma de ser curado da necessidade é ser visto, é começar a prestar atenção na necessidade das outras pessoas. O versículo para memorizar: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Pergunta a considerar: que necessidade aparentemente pequena posso suprir para alguém hoje? Como a humildade lida com a nossa tendência de fazer comparações? Esse é o nosso pensamento de amanhã. Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite, um bom final de semana. Até mais, se Deus assim nos permitir. Fique em paz.